Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, assistente social aqui do Serviço de Medidas, e hoje a gente vai falar um pouquinho da história do ECA. Você conhece? Bom, você acredita que demorou 490 anos para o Brasil ter uma lei que defendesse o direito da criança e do adolescente? Pois é, em 1926 estourou aqui no Brasil o caso Bernardino, um menino que era engraxate lá no centro de São Paulo, precisamente na Praça da Sé. E aí ele engraxou o sapato de uma pessoa, de um senhor, e esse senhor se negou a pagar. Então ele ficou muito chateado com isso e jogou tinta na perna desse senhor, na roupa dele, né? E por isso ele foi preso. Naquela época, crianças a partir de 9 anos, ele já era condenado pelo Código Penal, né? E então, quando ele chegou na cadeia, ele foi preso com mais 20 pessoas, 20 homens maiores de idade. E devido a isso, ele foi abusado sexualmente. Então lá na cadeia eles decidiram pôr esse menino para a rua e só assim ele foi parar no hospital devido às pessoas verem que ele estava com uma situação de saúde muito precária. Lá no hospital ele foi atendido pelo pessoal de enfermagem, pelos médicos, e aí ele falou para os jornalistas o que tinha acontecido, né? Então só assim começou-se a pensar aqui no Brasil uma lei que fosse defender a criança e o adolescente. Bom, a partir de 1979, alguns anos depois, o Brasil já tinha o Código de Menores. E esse código, ele tratava as crianças e os adolescentes como menor de idade. Eu acho que até hoje vocês ouvem esse termo por aí, né? O de menor. Mas esse termo, ele é errado, ele não pode ser falado, porque é um termo que já está ultrapassado. Hoje vocês são tratados como crianças e adolescentes. E criança é a criança que nasce, o prematuro, até a idade de 12 anos incompleto. E adolescente a partir de 12 anos. De 12 até 18 anos incompletos, ok? Então não confunda, não é mais de menor, hein? É adolescente e criança. Bom, e esse código de menores, ele só dava assistência a crianças e adolescentes que estavam em situação irregular. Mas você sabe o que era a situação irregular? Bom, essa situação irregular é quando as crianças, elas eram privadas da sua saúde, pobres, estavam em situação de maus tratos, perigo moral, tipo, o que é perigo moral? Perigo moral era quando uma criança pobre ia no lugar de só pessoa rica ia, por exemplo, shopping, né? E isso era um perigo moral para as pessoas. Quando eles eram abandonados pelos responsáveis, pai, mãe, tio, e quando eles eram infratores. Nesse caso, as crianças e adolescentes eram enviados para a FEBEM. E eles acreditavam que lá na FEBEM eles iam ser educados e preparados para a vida, coisa que a gente já sabe que isso não acontecia, não é verdade? Bom, em 1980, com a redemocratização do país, o que é essa redemocratização? Começou-se a pensar em sair da época da ditadura e transformar esse país num país democrático, onde todos pudessem participar das leis. Ou pelo menos pensar nas leis e nas políticas públicas. Saímos do regime militar e com a nova Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, que promoveu o olhar mais humanizado para as crianças e adolescentes, foi lançado em 13 de julho o Estatuto da Criança e do Adolescente, 13 de julho de 1990. Por isso hoje comemoramos 30 anos dessa lei. E nessa lei, o adolescente ele passou a ser visado com a proteção integral, e que refere ao público sujeito de direitos, independente da sua raça, cor, credo, religião e condição social. Todas as crianças e adolescentes têm garantido por lei os direitos fundamentais inerentes da pessoa humana, né? Então, vocês, crianças e adolescentes, passaram a ser mais valorizados e respeitados a vida de vocês. É importante saber que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é símbolo internacional, porque ele traz garantias de direitos, ele garante os direitos de vocês, e ele foi construído com muita luta e resistência. Ele não foi escrito apenas pelos legisladores, né, aqueles caras que ficam lá em Brasília, os deputados. Não, ele foi escrito por meio de discussões com o pessoal da educação, saúde, cultura e os próprios adolescentes. Mas essa transição até hoje ela é muito difícil, não é verdade?
e ela só pode ser efetivada a partir da movimentação de uma geração que precisa lutar. E essa geração são vocês. Essas crianças e adolescentes precisam ser protagonistas e reconhecidas como tal. Conto com vocês para a nossa atividade dessa semana. Um forte abraço. Olá pessoal, eu sou o Fred, professor de Dança, Teatro e Artes Plásticas, e em homenagem a esses 30 anos, nós vamos fazer o seguinte: o que o ECA é importante para mim? Você vai fazer o seu desenho aqui, colocar a sua tag, seu nome, o que é importante, coloquei para mim, o que é importante, acesso à cultura e o lazer. E para você, o que é importante? Em homenagem também a esses 30 anos, a gente fez esse painel aqui, ó, muito bonito, que depois de pronto, vocês vão fazer em casa e a gente vai colocar aqui juntos. Espero que vocês participem, como o Rodrigo também vai fazer o dele também daqui a pouco. E se embora com a gente, por favor. Até mais!